Olá, tudo bem por aí? Sejam todos bem-vindos à segunda edição do dia do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Esse é um programa de análises e opiniões sobre os principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. E hoje o Brasil voltou a ferver em debates políticos e internacionais. A ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, grande mulher, afirmou que o 8 de janeiro foi manipulado para tornar Bolsonaro inelegível em 2026 e perseguir a direita, acusando o STF de agir politicamente. Enquanto isso, Lula provocou indignação ao defender Nicolás Maduro e dizer que narcotraficantes seriam vítimas dos usuários, num discurso que soa mais como blindagem ao ditador venezuelano do que defesa da paz. Em Caracas, Maduro mobilizou tropas e milicianos com a desculpa de uma invasão dos Estados Unidos, usando o medo externo para esconder o colapso interno que sufoca a população. E do outro lado, em Washington, Donald Trump reforça a presença militar no Caribe. O porta-aviões Gerald Ford chega à região para combater o narcotráfico e o narcoterrorismo, numa escalada que coloca a América Latina em alerta máximo. É o que vamos abordar no programa de hoje, que volta logo depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí, até já. Eu quero falar para vocês que eu fiquei tão feliz comprando esse medicamento Articulac para minha mãe tomar, para fazer esse tratamento, que eu resolvi colocar no grupo o Articulac. Eu coloquei, agendei como remédio para dor, né? Pessoa que necessitar, comprar também, porque vale a pena, viu? Minha mãe tá boinha, minha mãe não fazia mais nada, sentindo dor nos ossos, para tudo quanto era lugar. Minha mãe tá lavando roupa agora, minha mãe tá limpando casa, minha mãe tá uma bênção, uma senhora já com 87 anos de idade, tá fazendo de tudo dentro de casa, porque tá tomando esse medicamento. Olá, Paulo, é sempre muito gratificante, é sempre prazeroso estar aqui para falarmos desse produto espetacular, né? Quando a gente fala em dor, quando a gente fala em sofrimento, quando eu falo em artrose, em artrite, já vem aquele pensamento, meu Deus do céu, lá vem remédio. Gente, calma, presta sua atenção, porque esse produto aqui, ele é um produto totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu, de tudo aquilo que você já consumiu para dor. Eu sei que quem sofre com dor fala assim, mas não vai adiantar para mim, mas no meu caso não vai resolver, porque no meu caso eu já tomei até morfina, até Tramal e não resolveu. Gente, presta só atenção, porque tá falando aqui uma pessoa que também sofreu com dor. Para quem não sabe, eu, Andrei, eu tive artrose e condromalácia há 12 anos atrás. E também fui uma pessoa, vamos dizer, teimosa, uma pessoa que infelizmente colocou o remédio de farmácia em primeiro lugar. Eu sempre falo, gente, eu sempre falo através da minha experiência que você que hoje toma medicação de farmácia, analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, para com isso. Eu falo pra você para com isso porque eu tô falando de algo que tá destruindo o seu rim, destruindo o seu fígado, abaixando a sua imunidade, causando dependência pra você e nada de resolver o problema. Você já percebeu que o remédio, ele não reconstrói cartilagem? Ele não vai tirar aquela inflamação, não vai resolver o problema. O remédio, ele simplesmente é uma química que tem um efeito de duração, tem um tempo lá de duração. Esse efeito ele passa, a dor volta de novo. Então não dá pra ficar dando murro em ponta de faca. Não dá pra ficar gastando todo o nosso dinheiro com algo que não vai resolver. Se você quer acabar com o problema, você precisa tratar, resolver o que causa a dor. Porque a dor nada mais é do que um alerta que o seu corpo está te enviando de que algo está em mau funcionamento. E é sua obrigação resolver o problema, tratar o problema. E é por isso que o Articulac, ele entra em cena. Porque ele é um produto extremamente funcional para quem tem desgaste, para quem tem inflamação crônica, para quem tem osso batendo com osso, para quem tem artrose, artrite, bico de papagaio, fibromialgia. E sabe o que ele carrega dentro da fórmula? Tudo que um ortopedista recomenda. Tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. É tecnologia de primeira. Esse produto ele consegue identificar aonde que é o desgaste, aonde que é a inflamação e ele carrega substâncias até o local afetado para acabar com a dor já na primeira semana de uso. É incrível. Uma semana de uso eu garanto para você que você vai voltar a fazer coisas que hoje você faz com dificuldade. E olha, se eu fosse você, eu aproveitava hoje, porque hoje tem uma promoção imperdível para você e um presente especial. Olha só, hoje,
para os 200 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora para acabar com a dor, eu vou dar 80% de desconto. É só você ligar 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. E hoje, como eu falei, tem coisa boa pra você. Você ligando agora ganha de presente o nosso novo lançamento, é o VitaForm. É um produto para tirar toda aquela gordura localizada. Para você que tem sobrepeso, para você que convive com a obesidade, você vai emagrecer de forma saudável. Ele tem laranja moro, tem vitamina A, vitamina E. É um complexo muito forte para quem está acima do peso. Então a gente sabe que quem está acima do peso também sofre com dor, porque é o joelho que carrega o peso, é o joelho que sustenta o seu corpo, e você emagrecendo, você automaticamente tem uma melhor qualidade de vida. Ligou, ganhou o VitaForm. É só você ligar. 0800 591 4391, Paulo. Legal, e vamos em frente com o nosso programa. A ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, que também foi corregedora no CNJ, sou fã dessa mulher, afirmou em entrevista que os atos de 8 de janeiro de 2023 foram uma narrativa construída para tornar Bolsonaro inelegível em 2026. Segundo ela, as manifestações iniciais eram pacíficas, com gente rezando com terço nas mãos, e os militares direcionaram os manifestantes até a Praça dos Três Poderes, criando a cena exata e usada como pretexto para acusações de golpe. Veja o que ela disse. O 8 de janeiro, tudo que eu já analisei, por tudo que eu vi, foi uma forma de conseguir colocar para toda a nação a finalização de uma narrativa. Narrativa esta que levaria a tirar-se Bolsonaro das eleições de 2026. De forma que, para mim, o 8 de janeiro foi exatamente isto. Porque aquelas pessoas que estavam nas portas dos quartéis, com o terço da mão, rezando, fazendo tudo. Vários amigos meus faziam parte dessas, tanto em Salvador como aqui em Brasília, dizia, aquilo ali é uma ordem total. Os militares nunca fizeram absolutamente nada. Tanto que no dia, e isso está tudo provado, no dia 8 de janeiro, quando os militares chamaram aquelas pessoas e disseram, entre nos ônibus que agora nós vamos para a Praça dos Três Poderes. Eles foram, achando que alguma coisa ia acontecer. Então eu não posso aceitar que o dia 8 de janeiro foi o dia onde queriam dar o golpe final. O golpe final, com mulheres de 73 anos, 61 anos, vendedor de picolé, vendedor de bandeira. Um governo que, enquanto governo, abriu um prazo de transição do governo Lula, que nomeou os ministros militares e apontados por Lula. Esse homem fez tudo isso, depois saiu, foi para os Estados Unidos e deu um golpe. E golpe sem soldado, com aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis. Eu não posso acreditar. Não é crível. Não é crível. A história contará isso. Essa baiana aí é porreta, viu? Ela deveria ser ministra do STF. Eliana Calmon descreveu o episódio como um golpe sem soldados, envolvendo idosos e mães de família.
e critica o STF, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, por agir politicamente com prisões, censura e perseguição à direita. Para ela, a inelegibilidade de Bolsonaro não tem base em provas concretas, mas serve para blindar o tribunal. A declaração viralizou como prova de farsa, enquanto opositores veem negacionismo que minimiza danos à democracia. O caso reacende debates sobre a anistia e a eleição de 2026. Vamos começar com isso com o Gerson Gomes, nosso analista de geopolítica. Gerson, eu lembro muito bem quando a doutora Eliana Calmon era corregedora do CNJ, ela que é jurista, ela que foi juíza, né, conhece bastante e é inteiramente independente. Não se pode dizer que ela é bolsonarista, que ela é de direita ou que é de esquerda, ela é independente. E quando uma pessoa como essa faz um pronunciamento como esse, é motivo de se prestar muita atenção, né? Seja bem-vindo, Gerson. Pois é, Paulo. Fechando a semana com muitas notícias do mundo, mas temos que parar um pouquinho para essa declaração, porque ela é mais uma voz que se levanta no sistema judiciário brasileiro a denunciar o julgamento farsesco que está em curso no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tratando aquelas pessoas do 8 de janeiro em um pacote só, num crime catalogado como multitudinário, que privou essas pessoas não somente do duplo grau de jurisdição, porque as levou diretamente ao Supremo Tribunal Federal, onde elas não têm foro, mas pior do que isso, lhes foi cerceado o direito de defesa, porque muitos deles tiveram as suas condenações feitas pelo simples fato de estarem em Brasília. Veja que ela faz uma menção a algumas coisas que aconteceram no 8 de janeiro, mas ela faz questão de dizer que o presidente da República, ele proporcionou um período de transição. Na entrevista, ela cita inclusive a nomeação dos comandantes pelo presidente Lula, escolhidos pelo presidente Lula, e a transição pacífica que ocorreu, que foi capitaneada, inclusive, pelo vice-presidente, mas que teve o próprio ministro, super-ministro, né, que, na verdade, no governo Bolsonaro, ele amalgamava vários ministérios que depois foram divididos, Fazenda, Planejamento. O Paulo Guedes fez uma transição designando pessoas para fazerem, abrirem realmente as contas, explicarem. E, apesar disso tudo, essa farsa hoje é, pelo menos, denominada de uma maneira honesta, porque quando ela esteve à frente da corregedoria, ela fazia denúncias sobre a corrupção do sistema judiciário, mas agora não é uma questão simplesmente de corrupção, aquela ligada ao erário, né? A se locupletar por uma questão financeira. Não, ela mostra a corrupção ideológica, política, porque a partir do momento em que a cúpula do Poder Judiciário se politiza ao ponto de você conduzir um tribunal de exceção que está avançando injustamente sobre milhares de famílias, por que não dizer, nós temos mais de 2.000 brasileiros hoje sofrendo, vários no exílio, vários com tornozeleiro eletrônico, muitos já condenados a 16, 17, 14 anos de prisão, pessoas que jamais tinham passado sequer na porta de uma delegacia, pessoas de idade, ou seja, todo esse grupo, toda essa farsa, ou como ela bem disse, uma narrativa que foi criada, que em última análise foi feita para excluir o presidente Bolsonaro e o seu grupo político, e por que não dizer talvez toda a direita, de um futuro pleito eleitoral. Isso não vai prosperar, nós sabemos, estamos vendo como existem candidatos se proliferando em todo o Brasil para as eleições estaduais, de deputados estaduais, por que não dizer deputados federais, senadores, governadores. Haverá uma reação da sociedade que é iminente, mas a eleição presidencial, essa nós sabemos que foi conduzida de uma maneira completamente anômala, para não dizer outra coisa, mas que, ao perceberem aquele grande movimento orgânico de massas de população, Paulo, eles, como ela bem denunciou, utilizaram esse ardil para afastar Bolsonaro e todos os seus apoiadores daquele momento histórico que a gente estava vivendo. Então é difícil,
mas também, por que não dizer, né, Paulo, é alvissareiro a gente ouvir que vozes desse tipo, como o desembargador Sebastião, também muito corajoso, mas ela que se coloca como alguém que não se enfiou, não se imiscuiu até com a política partidária, mas fala com isenção e fala com honestidade, né, Paulo? Olha, eu tive o prazer de conversar com a doutora Eliana Calmon muitas vezes e eu sou fã dela. Quero ter o prazer de trazê-la até os nossos estúdios, havendo a oportunidade da parte dela para a gente aprofundar uma conversa como essa. Ela é uma baiana, mas uma baiana top. Imagine você o seguinte, ela foi corregedora do CNJ, ela tentou corrigir um monte de irregularidades que havia na classe dela, né? Na classe dos magistrados. Ela disse isso inúmeras vezes e ela foi bloqueada. Era uma voz sozinha clamando no deserto. Então, pessoas assim é que deveriam ser valorizadas, né, Gerson? Mas o nome dela nunca chega, não é? Numa lista tríplice para se ocupar uma posição como essa no STF. Ela foi ministra do STJ, para você ter uma ideia. Mas ela botou para ferver. Espero que a doutora Eliana aceite o nosso convite qualquer dia para vir compor a nossa bancada também. Vai ser um imenso prazer. Gerson, eu quero dar esse recado aqui, que é bem rapidinho, que é o fim de semana chegou, as pessoas vão sair, gostam bastante, né, de tomar um banho, ficar bem cheirosas. Aqui está uma excelente opção. Se você não está precisando de perfume, ok, mas seria bom você anotar aí, porque amanhã ou depois, quando você precisar, você vai conhecer esse perfume aqui, ó, Uma Noite em Sevilha. Disse isso uma vez, vou dizer de novo, na minha opinião, é o melhor perfume que tem no mundo. É o melhor que eu já provei até hoje, que eu já usei até hoje. Você só consegue através deste site que está aparecendo aí na sua tela, etielojavirtual.com. Entre lá, coloque a sua sugestão, faça a sua pergunta em contato@etielojavirtual.com, que a turma lhe responde. Mas peça o seu. Você adquirindo esse produto também, você ajuda o nosso canal. Mas você vai ficar muito satisfeito, porque é o perfume que eu uso. Ele é sensacional e serve para qualquer ocasião. Muito obrigado. Vamos em frente. E o presidente Lula, hein? Oh, boy! Lula voltou a blindar o regime de Nicolás Maduro ao criticar operações americanas contra lanchas de narcotraficantes no Caribe. Trump ordenou a destruição de embarcações usadas no tráfico e oferece agora recompensa pela captura do ditador venezuelano acusado de narcoterrorismo. Para Lula, isso viola a soberania. Ninguém, segundo Lula, pode interferir no futuro de outro povo e execução sumária sem julgamento é inaceitável. Foi o que ele disse. Para Lula, essas ações militares só espalham violência na América Latina. Veja o absurdo que ele disse hoje. Eu, antes de falar, de julgar alguém, antes de punir alguém, eu tenho que julgar essa pessoa. Eu tenho que ter provas. Você não pode simplesmente dizer, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assuntos. Imenso prazer. Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. No caso do Brasil, nós estamos com uma frente da Polícia Federal, que envolve polícias estaduais, que nós queremos combater o tráfico de droga, o narcotráfico, o tráfico de armas, porque o contrabando,
Mas isso é preciso que a gente trabalhe em harmonia com os países. É muito melhor os Estados Unidos se dispor a conversar com a polícia dos outros países, com o Ministério da Justiça de cada país, para a gente fazer uma coisa conjunta. Porque se a moda pega, cada um acha que pode invadir o território do outro para fazer o que quer, onde é que vai surgir a palavra respeitabilidade da soberania dos países? É ruim. Então eu pretendo discutir esses assuntos com o presidente Trump, se ele colocar na mesa. Uou, meu pai já dizia, se você não tem nada de interessante para falar, fique calado. É melhor do que falar besteira. O que o presidente Lula tinha que abrir a boca para tocar nesse assunto? O quê? Obviamente que ele falou ali para uma plateia de jornalistas brasileiros. E nós vimos a entrevista. Ele depois soltou uma nota, uma errata, dizendo que não, que aquilo ali, ele não quis dizer isso e coisa e tal, como sempre faz. E como a esquerda sempre diz, se fosse Bolsonaro falando isso, o mundo já tinha caído, tinha desmoronado. Mas quando é o presidente, aí a esquerda vai dizer, não, ele não quis dizer isso, foi de contexto. Não foi nada de contexto. Falou o que pensa. As repórteres e os repórteres fizeram inúmeras perguntas e a resposta sempre foi nessa mesma linha. E o mais grave, Lula chamou narcotraficantes, como você viu aí, de vítimas dos usuários de drogas. Caramba! Uma inversão absurda. O traficante envenena comunidades, arma milícias e sustenta ditaduras e agora ainda vira vítima. Colocar o criminoso como coitadinho tira toda a responsabilidade de quem lucra com a morte dos outros. Parece mais uma manobra para proteger Nicolás Maduro do que uma defesa real da paz. Deputados da oposição no Brasil reagiram imediatamente com veemência à declaração do presidente Lula afirmando que os traficantes são vítimas dos usuários durante a entrevista concedida na Indonésia. Oh boy, essa aí que você viu. Os parlamentares classificaram o comentário como um grave desrespeito às vítimas do crime organizado e um sinal de que o governo minimiza a gravidade do tráfico. O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, disse que a fala do presidente revela uma nítida inversão de valores. Veja. Defender traficante é o fim de tudo. Lula diz que traficantes são vítimas dos usuários. Mas vítima mesmo é o Brasil, refém de um governo incompetente e vergonhoso. A fala do presidente Lula é mais um retrato de um governo completamente desconectado da realidade, que insiste em inverter os valores morais e jurídicos da sociedade brasileira. Defender traficante é o fim de tudo. Enquanto o país enfrenta uma escalada de violência, enquanto milhares de famílias choram filhos, netos, irmãos destruídos pelo vício, o presidente da República prefere tratar criminosos como vítimas. Essa declaração afronta as forças de segurança que todos os dias colocam a vida em risco para combater o tráfico, desrespeita as comunidades reféns do crime e humilha as famílias que perderam entes queridos para as drogas. Lula parece seguir o mesmo roteiro do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que chamou de trabalhadores os narcotraficantes mortos em operações antidrogas dos Estados Unidos. Uma visão que coloca o bandido no lugar da vítima e o Estado de joelhos diante do crime. O Brasil precisa de firmeza, não de conivência, de autoridade, não de relativismo. O tráfico é um câncer que destrói vidas, famílias e gerações. E quem alimenta deve ser responsabilizado, não defendido. Pois é, e como é que fica a polícia? Diante desse raciocínio aí do presidente, as forças de segurança, todos aqueles investigadores que trabalham para combater o crime organizado, como é que fica isso? Pois o vice-líder da oposição, o deputado Sanderson, que também é delegado de Polícia Federal, afirmou que nenhum país sério trata traficante como vítima. Veja. A fala de Lula deixa bem clara a sua posição sobre o tema tráfico de entorpecentes e também o enfrentamento às facções criminosas que manejam bilhões de dólares mundo afora. Aliás, não por acaso que o governo do PT, o governo Lula, rejeitou, com veemência inclusive, classificar como grupos terroristas as quadrilhas de narcotraficantes que manejam drogas
no Brasil, na América do Sul e em todo o mundo. Também não por acaso, Lula faz tanta questão de manter relações com o famoso narco-ditador Nicolás Maduro, que, aliás, é procurado pela justiça norte-americana por seu já comprovado envolvimento com o narcotráfico. Agora, cabe a nós, congressistas, isso eu não tenho dúvida, tomarmos providências para, ainda que com a resistência do governo brasileiro, ainda que com a resistência de Lula e seus asseclas, enfrentarmos o tráfico ilícito de drogas, responsável no Brasil, inclusive, por cerca de 70% dos homicídios ocorridos no Brasil. Então, apesar das sandices de Lula, nós, parlamentares, precisamos agir para que a população brasileira não pereça ainda mais. Vamos dar uma olhada na foto de outra lancha que foi explodida hoje. Olha só, todos os integrantes aí dessa lancha, né, que não parecem ser aí pescadores contratados para o transporte. Não, eles parecem ser integrantes mesmo de uma organização criminosa. E eu não sei se dá para você perceber aí, se você estiver vendo do celular, dá um zoom aí para você ver. Estão todos eles encapuzados. Essas imagens antes eram por câmeras termais, onde não dava para se ver direito as coisas. Mas aí, diante dos protestos, das acusações, os Estados Unidos passaram a divulgar imagens assim de alta resolução e coloridas, aonde se pode ver aí esses tonéis que devem estar aí cheios de pasta de cocaína. Foram explodidos. Não tem nada de trabalhador do tráfico. Quer dizer que você vai considerar tudo isso aí como parte inocente, vítima daquele cara que está só esperando a droga chegar para comprar? Então esses caras aí são vítimas. Faça-me o favor, né? Vamos conversar com Gerson Gomes. Gerson, o que você acha dessa declaração do presidente Lula e dessa foto aí comprobatória, né, prova irrefutável do crime cometido pelo cartel dos sóis e pela turma de Maduro e Petro? Eu queria ressaltar, Paulo, o cinismo do presidente Lula, não especificamente na crítica que ele faz aos Estados Unidos atuando ali na contenção, que é uma decisão, inclusive do próprio presidente Trump, que resolveu não mais enxugar gelo, porque foram décadas de trabalho tentando fazer o combate ao narcotráfico de uma maneira formal, de uma maneira regular, utilizando a guarda costeira, e ele agora parte, de fato, para uma das pautas de sua campanha, quando ele falou da questão da fronteira com o México, de terminar aquela invasão de imigrantes ilegais e hordas e muitas quantidades de imigrantes de todas as partes do mundo entrando descontroladamente pelas fronteiras ali com o México. Mas a segunda parte da sua pauta era justamente a segurança pública e, em especial, a questão do narcotráfico, e ele vai para cima. Mas Lula demonstra o seu cinismo e hipocrisia, por quê? Porque não somente nessa entrevista, mas depois uma outra entrevista que eu também tive oportunidade de ouvir, uma segunda pergunta, ele dá o Brasil como exemplo do que seria o combate ao narcotráfico. E ele chega a dizer, como nós no Brasil fazemos com a Polícia Federal, agora existe uma iniciativa até, na minha avaliação, um pouco cosmética, de uma legislação contra os faccionados. Também ele chega a mencionar numa outra entrevista que o Brasil seria exemplo do que está sendo feito na Amazônia, veja só, porque é feito com a Interpol e todos os países que têm ali junto à fronteira da selva amazônica, quando a gente sabe que o Brasil hoje vive um drama. Por quê? O Brasil não é mais rota do tráfico. Pelo contrário, hoje o Brasil é o segundo maior consumidor do mundo de cocaína. Hoje, o comércio ilegal não é somente feito para usuários de classe média alta, não, pelo contrário. O crack se disseminou, a própria cocaína se transformou num produto barato. E eu conto uma experiência para você, Paulo, e para a nossa audiência. Eu me lembro que eu fiz a construção de algumas casas, eu resolvi construir uma vila quando eu já tinha passado para a reserva.
E qual era a minha dificuldade com o meu mestre de obras toda segunda-feira? É que ele me dizia que ele percebia uma transformação gigantesca na juventude, porque antigamente, na segunda-feira, você tinha dificuldade de reunir os trabalhadores muitas vezes por causa do álcool. Mas agora é diferente com a chegada dos pinos. Eu nem sabia o que era, ele me mostrou pinos de plástico, de cocaína, que muitos estavam utilizando nos bairros pobres. E isso se disseminou e virou uma praga no Brasil. Não é somente na Europa e Estados Unidos mais. Então, quando o presidente Lula fala que esse é um tema que poderia ser resolvido com mais humanidade ou de uma forma mais amena pelo governo americano, e diz que o Brasil vai nessa rota da solução, é claro, seria ideal que nós tivéssemos parcerias, mas eu digo para você, Paulo, que quando ele diz que ele está pronto e teria todo o prazer de conversar com o presidente Trump, me parece que suas declarações já mostram que dificilmente eles chegarão a bom termo ou haverá convergência, porque são visões, cosmovisões, visões de mundo antagônicas em relação à questão do crime organizado. O presidente Lula, ele traz a ideia que nós já conhecemos, que diz que alguém pode roubar o celular de outra pessoa para tomar uma cervejinha e que isso é justificável ou não deveria ser punido ou coibido. Mas a gente sabe que no Brasil a violência chegou a um nível que extrapolou qualquer capacidade de convivência. Não só no estado do Rio de Janeiro, que a gente vê os traficantes armados à luz do dia, com fuzis, com armas que deveriam estar nas mãos somente das Forças Armadas. Não. Isso já está no Ceará, isso já está acontecendo na Bahia, no norte do país, em Roraima, onde quantidades enormes de ouro são levadas para a Venezuela para serem contrabandeadas, onde o narcotráfico hoje já transforma a região norte do país numa área complexa de controle de nossas fronteiras. No oeste, eu tenho falado aqui sobre a fronteira de Assis Brasil, por que não dizer, ali do Acre, Rondônia, com Bolívia, Peru. Tudo que a gente tem vivido hoje no Brasil, de um governo se colocando de joelhos para o narcotráfico, isso parece, Paulo, que o presidente Lula entende que é o melhor caminho a ser feito, a forma como o Brasil tem encarado esse problema. E não é, Paulo. A gente sabe que os nossos presídios poderiam estar com uma quantidade muito maior se uma política pública estivesse realmente encarando o problema, como a gente tem o benchmarking de El Salvador. A gente viu que eles conseguiram resolver esse problema. Então, Paulo, eu digo para você, o que me deixa mais perplexo é que o presidente Lula provavelmente não deve encontrar, eu imagino, o presidente Trump nesse evento da Ásia+, pelo menos pelas declarações que ele tem feito hostilizando a política externa do governo americano, parece indicar que eles não conseguiram uma agenda. E vai ser muito difícil essa conversa se ela realmente acontecer, Paulo. Olha, eu vou pedir a você que fique mais um pouquinho aí, Gerson, porque nós vamos dar agora o recado de nosso apoiador e a gente volta para dar sequência a isso aí, porque o Maduro enlouqueceu, né? Está apavorado e nós vamos mostrar essa situação, esse comportamento dele daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Solta aí. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800
591-5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, Paulo! É com grande alegria mais uma vez aqui no seu programa. É sempre muito bom, né, Paulo, vir aqui para poder falar desse produto espetacular, para poder mostrar para as pessoas que tem jeito para ansiedade, que tem jeito para você que tem depressão, que tem jeito para você que sofre com Alzheimer, mal de Parkinson, doenças degenerativas, você que tem células cancerígenas, você que tem problemas intestinais. Andrei, que produto é esse? Para tudo isso ele serve? Gente, você não faz ideia o que esse produto ele é capaz. O cogumelo Juba de Leão, hoje, ele é considerado como o produto do século, porque ele trata as doenças do século. Gente, hoje o Brasil, ele é líder em ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas diagnosticadas. E a depressão, então, nem se fala. Todo mundo triste, cabisbaixo, o mundo preto e branco, cada vez mais o amor indo embora. Então, gente, esse produto trabalha diretamente na parte psicológica, na parte locomotora, trabalha na parte neural. Então, para você que tem problema com esquecimento, você que tem TDAH e até autismo, você que tem autismo ou que tem uma criança autista em casa, o cogumelo Juba de Leão, como ele trabalha na parte neural, ele melhora a comunicação dos neurônios, ele melhora a mobilidade, ele melhora a capacidade de memorização e aprendizado escolar. Então, para você que tem uma criança com dificuldade em aprendizado, o cogumelo Juba de Leão vai fazer o seu filho ter uma desenvoltura completamente diferente. E isso vai se tornar algo rotineiro da sua família. Todo mundo em casa consumindo o cogumelo Juba de Leão para não ter ansiedade, para conseguir dormir bem, para conseguir funcionar 100%, lembrar de coisas que hoje você não lembra, planejar e conseguir executar. É um verdadeiro organizador, ele vai deixar você 100%. E o cogumelo Juba de Leão não é só para aquela pessoa idosa não, que está esquecendo, que tem Alzheimer, nada disso. Ele é um produto, como eu falei, desde a criança ao idoso deve consumir. Gente, nós estamos falando de uma doença que cresce muito hoje no Brasil. Ansiedade, depressão, TDAH são doenças do momento. E esse produto é o produto do momento. Então, para você que sofre com esses problemas, cogumelo Juba de Leão. E aproveita hoje, porque hoje tem promoção imperdível para você. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, entrega super rápida, resultado é muito rápido, gente. Esse produto, ele tem uma alta eficácia. Você que é médico, advogado, dono do próprio negócio, você que trabalha com pressão, com números, com metas, o cansaço mental é muito pior do que o cansaço físico, então você tem que dar um descanso, tem que trazer paz pro seu dia a dia e é o que o cogumelo Juba de Leão vai fazer para você. Ligue 0800 591 5520. 0800 591 5520. Para quem ligar agora tem um presentão especial para você. Você ligando agora vai ganhar de presente o nosso novo produto, o Vitaform, um produto para tirar toda aquela gordura localizada, para você emagrecer, mas emagrecer com saúde, com uma alta tecnologia que esse produto tem. Vitaform de presente, você ligando agora. 0800 591 5520, Paulo. Já estamos de volta, vamos em frente com o nosso programa. O governo Maduro mobilizou a Guarda Nacional Bolivariana e milhões de milicianos, alegando iminente ataque imperialista dos Estados Unidos após Donald Trump enviar frota ao Caribe para operações antidrogas. Caracas denuncia invasão iminente, ativa mísseis e pede reunião na ONU. Washington nega agressão. Maduro usa a retórica de guerra externa para desviar a atenção da crise interna. Hiperinflação, fome, êxodo de 7 milhões de venezuelanos e eleições fraudadas. Coloca civis em zonas de risco, transforma cidades em alvos militares e gasta recursos escassos em propaganda bélica enquanto hospitais faltam remédios e escolas professores. É oportunismo autoritário. Cria inimigo fictício para justificar repressão e manter o poder, sacrificando a população em nome de uma soberania que só serve ao regime. Veja o que ele está fazendo com as pessoas humildes de seu país, que estão sendo obrigadas a se submeter à loucura dele com a desculpa de proteger a soberania. Um absurdo. Veja.
Coitadas dessas pessoas. Coitadas. Gerson Gomes, que situação, hein? Nicolás Maduro colocando qualquer um, pessoas aí que são obrigadas porque estão passando fome, vão morrer. Essas pessoas, se entrarem em confronto direto, não vão escapar. Isso é maldade. O que você acha, Gerson? Na verdade, essas pessoas, Paulo, elas não entrarão em combate com as forças dos Estados Unidos, obviamente. Essa é uma manobra muito mais de operação psicológica que tenta mobilizar a população, que é um ardil já bem conhecido de você encontrar um inimigo externo, e já foi utilizado, inclusive, na Venezuela diversas vezes. No passado, contra a Colômbia, muitas e muitas vezes a nação era mobilizada por uma invasão americana que viria pela Colômbia, mas hoje, aparentemente, esse risco de uma invasão pela Colômbia ele já é descartado. Veja que agora falo para você em primeira mão, estou lendo agora a decisão que saiu há poucos minutos do secretário de Tesouro dos Estados Unidos, que sancionou o Gustavo Petro, a esposa, o filho, ministros, autoridades de seu governo, com a mesma sanção que alcançou o Alexandre de Moraes e sua esposa. Bens bloqueados, exatamente a mesma coisa da OFAC, sendo alcançados na Colômbia. Por quê? E é, inclusive, muito bem especificado, detalhadamente, do que acontece na Colômbia e na Venezuela. São situações muito intrincadas e, eu posso até dizer, correlatas, porque a Colômbia é o principal produtor de cocaína do mundo. E grande parte do tráfico passa pelo cartel dos sóis na Venezuela, é levado pelo Pacífico nesses submersíveis que a gente viu, inclusive, sendo abatidos na semana passada pelo Pacífico para o México, e do México entram nos Estados Unidos. E também a Venezuela utiliza o Haiti e outras rotas do Caribe, por Cuba, inclusive, para ingressar nos Estados Unidos. Essas rotas eram muito conhecidas. Mas agora o que nós vemos é uma situação completamente diferente. Por quê? Porque nós temos um referencial histórico, Paulo. Aquela invasão que aconteceu no Panamá em 1989, em que a gente lembra que sim, acabaram sendo alvos iniciais, unidades militares, foram destruídas, inclusive a Força Aérea, unidades que estavam prontas, em prontidão para reagir. Na verdade, há um desnível gigantesco, embora o presidente ditador da Venezuela, e eu gosto de sempre lembrar que o presidente eleito da Venezuela já deve estar no aquecimento. Edmundo González já saiu da Espanha, já foi para uma das localidades ali no Caribe e está pronto para ser introduzido na Venezuela e assumir o mandato. Então, quando Lula, por exemplo, evoca a questão da soberania dos povos, e inclusive fala sobre a constituição dos países, parece que ele esquece, né, Paulo, que na Venezuela o que acontece hoje, o povo que está submetido a uma ditadura violenta, sanguinária, e que, por tabela, nós podemos dizer que aqui dos Estados Unidos a gente sente os efeitos, porque o narcotráfico, que hoje vitima 400 mil americanos por ano, 100 mil só de fentanol e o restante de crack e outras substâncias, eles precisam ser combatidos. E o governo americano decidiu que não vai mais enxugar gelo. E parece, Paulo, que o presidente Lula já sabe que os dias de Nicolás Maduro estão contados. É iminente a sua queda, e digo mais, é iminente, irreversível, vai reverberar sobre Gustavo Petro e, por que não dizer, chegará também alguma consequência para o Brasil, Paulo. E em apoio, enquanto você estava falando, a gente mostrou aí o que a Venezuela tem de mais moderno. Olha aí, até parece aquelas guerras do início do século retrasado, não é? Olha ali, quando a China ainda estava descobrindo a pólvora. Isso em comparação com a tecnologia militar americana. Então, veja, se forem aí num confronto direto, primeiro que os americanos nem irão ali, né? Esses mísseis aí para derrubar aeronaves, elas nem chegarão aí, elas não farão o menor efeito, porque da onde estão os porta-aviões, eles destroem qualquer um aí, olha, os caras vão sair nessas barquinhas aí, fica um negócio complicado, né? E em apoio
a diretiva presidencial para combater organizações criminosas transnacionais e narcoterrorismo, o secretário de guerra americano Pete Hegseth enviou o grupo de ataque do porta-aviões Gerald Ford à área do US Southcom, no Caribe. Essa presença reforçada vai ampliar a capacidade dos Estados Unidos de detectar, monitorar e interromper atividades ilícitas, protegendo a segurança e a prosperidade do país e do hemisfério ocidental. Além, claro, de intensificar operações contra o tráfico de drogas e o desmantelamento das organizações criminosas. Com base nessas imagens aí que a gente viu do Gerald Ford, né, a gente já sabe, né? Olha só, olha a diferença de nível, não é, Gerson? E outra, você acha que o governo americano iria despegar, né, todo esse aparato bélico, militar, para o Caribe, para a costa da Venezuela, apenas para combater e destruir aquelas lanchas de 3 motores ali em alto mar? Claro que não, né? Aí está preparando realmente uma derrubada do capo, do chefe do poder, Nicolás Maduro, e ele sabe que essa hora está chegando, né? Pois é, Paulo, é óbvio que essa concentração de forças ela não acontece simplesmente para o combate ao narcotráfico. Embora essa seja a razão, e inclusive o presidente Trump já recebeu autorização do Congresso, ele já informou ao Congresso que fará operações não só com a inteligência, com a CIA e forças militares, principalmente de forças especiais, que se preparam ou para a captura de Nicolás Maduro e da cúpula do poder na Venezuela, ou com dissuasão, que é isso que pretende com a chegada desse porta-aviões, e não é um porta-aviões na verdade, é um strike group que traz outros navios, submarinos, aeronaves, mas é importante a gente entender que esse porta-aviões é simplesmente o porta-aviões mais caro e mais sofisticado do planeta. Não existe nada. Ele sozinho com esse strike group, para que a gente tenha uma ideia, ele é mais potente do que praticamente todas as forças armadas do mundo, ele sozinho. E por que eu digo isso? Porque os Estados Unidos são o único país que possuem 11 porta-aviões nucleares, de propulsão nuclear. 10 são da classe Nimitz, que já é uma classe já conhecida, historicamente conhecida, já ensejou o filme. A gente sabe, inclusive eu já tive a oportunidade de ver vários desses porta-aviões, inclusive o próprio Nimitz, ali no Rio de Janeiro, passando na entrada da Baía de Guanabara, você simplesmente não enxerga nada do outro lado. Mas são porta-aviões de uma geração ainda em que as catapultas e todo o sistema era um sistema hidráulico. E esse Gerald Ford é um sistema completamente elétrico. São 2 propulsores nucleares que fazem, inclusive, que a tripulação do Gerald Ford seja uma tripulação menor, quase 1.000 homens a menos do que os da classe Nimitz. Eles são o que existe do estado da arte, com F-35 especiais para decolagem vertical e que podem fazer o pouso vertical e podem utilizar várias aeronaves sendo lançadas em um dia. Aumenta a capacidade de um porta-aviões em quase 40% e tem tecnologias que não existem em nenhum outro porta-aviões do mundo. Mas os Estados Unidos não iriam designar todo esse potencial para o Comando Sul se eles não enxergassem que atualmente essa área estratégica ou essa área operacional, ela agora ganha uma importância gigantesca. Não é somente para o combate ao narcotráfico, você tem toda a razão, Paulo. Na verdade, hoje a gente vê uma espécie de redesenho daquela doutrina Monroe. A gente vê, de fato, os Estados Unidos agora refazendo a sua política externa da geopolítica das Américas, que não olhavam muito para a América do Sul, é bem verdade, olhavam ali no máximo para o Caribe. Na época da Guerra Fria, teve a questão dos mísseis em Cuba, você sabe do que aconteceu ali na Nicarágua com os contras, vimos a América Central sempre vivendo esses conflitos, o Haiti, mas isso chegou na América do Sul nos governos militares, mas isso tudo já estava no passado, né, Paulo? Mas parece que agora ressurgiu com muita força por causa do Marco Rubio.
que decidiu que sim, as eleições de domingo que vem na Argentina são importantíssimas e o Departamento de Tesouro está ali respaldando Milei. Decidiram que a Bolívia agora vai viver uma nova Bolívia depois que se afastou do Foro de São Paulo e que descartou Evo Morales e todo o seu grupo político. Há promessas, inclusive a Bolívia agora já está rompendo com o programa do Irã, rompendo com os acordos que tinha feito, inclusive com a China. E por que há um redesenho? O Chile, como eu tenho dito para você, Paulo, e para a nossa audiência, eu aposto que a esquerda talvez nem chegue ao segundo turno, e se chegar não tem a menor chance de vencer nas eleições agora no Chile. Então há um redesenho geopolítico, e é óbvio que a China, a influência da China na região da América do Sul, hoje é vista como a grande ameaça geopolítica dos Estados Unidos. Então, nesse contexto, Paulo, é que a gente vê você entregar para o Comando Sul um strike force dessa natureza, tendo o Gerald Ford capitaneando meios que são utilizados somente, ou nós vínhamos sendo utilizados somente no Oriente Médio e até mesmo na Ásia Pacífico, e hoje a gente vê todo esse poderio bélico sendo colocado no nosso subcontinente. E isso é preocupante, viu, Paulo? Preocupante para as Forças Armadas brasileiras, preocupante para a diplomacia brasileira, porque a gente percebe que o nosso subcontinente hoje, que nós pensávamos que o Brasil tinha uma estatura geopolítica para ser considerado como a potência estabilizadora, parece que isso tudo ficou no passado, né, Paulo? Com toda certeza, né? E o Brasil vai precisar se mover rapidamente. As Forças Armadas brasileiras vão precisar se mover rapidamente. Por quê? Porque a Argentina está recebendo agora 20 bilhões de dólares do governo americano. A Bolívia também receberá alguma ajuda financeira para sair dessa crise, porque a ideia é mostrar que o capitalismo e que a direita funciona muito mais do que a esquerda. A esquerda nunca funcionou. Olha o resultado aí, mais de 30, 40 anos e está todo mundo pobre, todo mundo lascado, desde Cuba até lá embaixo, né? Agora porque mudou a Argentina, mas ia até a Patagônia. Então a Argentina está crescendo. Donald Trump está levando cerca de 21 trilhões de dólares para dentro dos Estados Unidos. O máximo conseguido até agora era dos governos anteriores, principalmente dos democratas e até mesmo dos republicanos. O máximo era de 3 trilhões. Donald Trump está levando 21 trilhões, é dinheiro pra caramba. E como é que você vai dizer que o governo dele é ruim para os Estados Unidos? Para com isso, vai sobrar dinheiro ali para tudo quanto é lugar. O preço do galão está baixando aí nos Estados Unidos, R$ 2,96, que é um galão de 3,7, ou seja, quase 4 litros. Quase 4 litros. Então está tudo indo, né, acontecendo, indo muito bem, acontecendo justamente o contrário daqueles especialistas, economistas, né, prêmio Nobel da Economia, que só falaram besteira. Né? Donald Trump está mostrando justamente o contrário e vai sobrar dinheiro para todos esses países que abandonarem a esquerda e entrarem nesse plano sério da direita conservadora. Agora, o Nicolás Maduro está apavorado, Gerson Gomes. Está apavorado. Ele já tinha dito isso antes, pedindo paz para Donald Trump, e agora ele voltou a repetir isso hoje. Vamos dar uma olhada no que ele disse. Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace, peace forever, peace forever. Victory forever, defeats. Victory forever, defeats. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Até parece que ele está pedindo pizza aí, né, Gerson? Isso mostra o desespero dele, pedindo paz, paz, para sempre, paz, por favor, não guerra, não queremos guerra. Já é o desespero, porque quando você move um Gerald Ford, um porta-aviões como esse, a Holanda já mandou uma fragata também especialista no combate à guerra digital para neutralizar os aspectos digitais, né, dessa região, então está lascado.
está lascado, está totalmente ferrado. Há quem diga que Maduro não aguente até o final de semana que vem. Entendeu? O que você acha, Gerson? Pois é, Paulo. Essa demonstração que chega a ser caricata, né, meio tragicômica ali, dele tentando falar um inglês ali, dizendo que fala de paz. Na verdade, o que Maduro sabe e conhece, ele conhece a história, ele sabe o que aconteceu em 1989 com o Manuel Noriega. Ele sabe disso ali no Panamá, porque naquela época nós não tínhamos internet ainda, então foi feita toda uma operação psicológica entrando nos meios televisivos para avisar a população, etc. Isso já está em curso. Quando você fala desse navio que foi enviado pela OTAN especializado em guerra eletrônica, hoje nós temos meios já interferindo na própria comunicação, no comando e controle dentro da Venezuela. Esses meios da CIA e dos forças especiais, é óbvio que já atuam dentro do território da Venezuela. Não fosse assim, como é que Maria Corina Machado estaria esse tempo todo dentro da Venezuela, fazendo essa oposição sem nunca ter sido presa? É óbvio que ela tem a cobertura e a proteção de um grupo de resistência dentro da Venezuela que recebe apoio internacional. Os seus dias estão contados. Agora eu vou dizer uma coisa para você, Paulo. Eu creio que, particularmente na cúpula petista, em especial ali, quando a gente fala de José Dirceu, quando a gente fala de Franklin Martins, quando a gente fala do próprio Celso Amorim, por que não dizer Lula, todos esses que estiveram, de alguma forma, envolvidos com essa campanha do Foro de São Paulo, que colocou dinheiro e mandou o dinheiro do BNDES nesses financiamentos, recebeu o dinheiro da Petrovesa também em parcerias, todos esses torcem para que os forças especiais americanos, se fizerem uma incursão na Venezuela, não consigam prender Nicolás Maduro vivo. Talvez eles torçam para que Maduro fuja, mas com certeza eles não querem Nicolás Maduro preso, como aconteceu com Noriega. Veja que Noriega foi trazido aqui para os Estados Unidos, julgado, condenado, e ficou anos na prisão. Só que Nicolás Maduro sabe tudo da vida, não só de Gustavo Petro, não só de Lula, mas de tudo que aconteceu na América Latina e dessa interface entre o crime organizado do narcotráfico com os grupos terroristas iranianos, do que recebeu de dinheiro de aporte da China, da Rússia, como isso, de certa forma, se conectou com a Espanha, com a Itália, como nós já falamos semana passada, e que a Elisa Robson nos falou, das conexões internacionais. Tudo isso, Paulo, o Nicolás Maduro conhece como ninguém. Então, talvez para a cúpula do PT nesse momento, eles estejam torcendo para um desfecho fatal, talvez para o próprio pobre do Nicolás Maduro, que está aí agora dizendo paz, peace, peace. Mas, na verdade, o que existe é uma grande possibilidade de que ele não chegue, como você bem disse, às próximas semanas ainda na Venezuela vivo. Ou será capturado, ou fugirá. Essas são as melhores opções para ele, Paulo, porque a terceira opção, com certeza, é o fim que a gente já viu com Gaddafi e tantos outros líderes terroristas que acabaram eliminados por essas forças, que têm uma tecnologia muito maior e que podem fazer um ataque pontual, cirúrgico, aonde ele está nesse momento. Olha, Maduro não está conseguindo dormir, não tem o mesmo telefone, não come qualquer comida e não passa mais do que 3 horas no mesmo endereço. Então, quer dizer, está terrível. A vida do cara está terrível. E se ele for preso vivo, se ele for capturado vivo, aí vai ser uma mão na roda para desmontar todo o esquema de corrupção e irregularidades do continente latino-americano. Oh boy! Mas com a chegada desse porta-aviões aí, não sei não, hein? Se a turma vai aguentar mais uma semana. Sei não, o custo é muito alto. Mas, Gerson, vamos ficar de olho? Vamos ficar ligadão aí no fim de semana? Segunda-feira a gente pode ter mais informações aqui quentíssimas, hein? Chegamos ao final e eu desejo a você um excelente fim de semana e vamos ficar atento, Obrigado, viu, Gerson? Obrigado a você, Paulo. Obrigado à nossa audiência. Até segunda-feira, se Deus quiser. Forte abraço. Até lá.
E nós ficamos por aqui com esta edição, lembrando a você que na segunda-feira ao meio-dia nós temos uma edição inteirinha e exclusiva para os membros do nosso canal. Se você tiver oportunidade, se torne membro, porque ali, nesse programa, você vai ter muita informação exclusiva, que nós não vamos dividir com qualquer um. Né? Não qualquer um, né? Com todo mundo, aberto. Né? Vai ser uma coisa mais chegada ali para os membros, tá bom? Então, olha, agradecemos demais, né, a sua participação aqui conosco, a preferência, e nos vemos de novo na segunda-feira, se Deus quiser. Um forte abraço, tenham todos um excelente fim de semana e até lá.